Vocês sabem, pessoal. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Já é 1h? 1h. Vamos puxar. Bom, pessoal, então vamos começar no horário para acabar no horário. A gente vai falar de áreas de consolidação em vidro fosco hoje. Tá? A ideia é a gente fazer uma revisão desses principais achados. Primeiro, falando em consolidação em vidro fosco, que são regiões que aumentam a densidade radiológica, tanto raio-x quanto de tomo. Em geral, são relacionadas a doenças por enchimento do espaço aéreo, mas a gente vai ver que o vidro fosco nem sempre é isso. Porque o vidro fosco, algumas das vezes, que dependendo da prevalência do local, pode estar associado a doença intersticial, o que pode estar associado a isso. Essa é a definição da Flash Society, todo mundo conhece. Né? Qual é a diferença de consolidação em vidro fosco? O vidro fosco, eu vejo que tem um aumento da densidade, mas eu consigo ver os brônquios e eu consigo ver os vasos. Consolidação, eu vejo que tem um aumento da densidade, mas eu só consigo ver os brônquios. Essa é a diferença. Tem que atentar que nenhuma pode ter redução volumétrica, senão vai ser a telectasia. Se eu tiver uma área de vidro fosco em uma redução volumétrica, isso é a telectasia. Se eu tiver uma área de consolidação com redução volumétrica, isso é a telectasia. No raio-x, a gente chama isso de opacidades, a gente vai chamar de consolidativas quando não tiver sinal de redução do volume, como essa opacidade aqui, consolidativa de nome médio. Eu nem sempre no raio-x vou ver broncograma aéreo, a gente vai ver na maioria dos pacientes. Né? E consolidação na tomografia, a gente vai ver o broncograma aéreo na janela de mediastino, de pulmão, e vai ver que na janela de mediastino a gente nem precisaria, porque a definição é só na janela de pulmão, que a gente não consegue identificar os vasos. Então, aumenta a densidade radiológica, não identifica as marcas vasculares, broncograma aéreo. Você tem um minimip que às vezes ajuda bem a gente ver os broncogramas no interior da lesão. E eu uso muito o minimip para ver se não tem aquele sinal de empilhamento bronco. São os brônquios muito próximos uns dos outros, para não dizer que isso é telectasia. Que é o exemplo desse caso aqui. Você pode ver que tem uma área de aumento do espaço, de aumento da densidade, que a gente não vê vaso e a gente vê os brônquios. Mas olha como os brônquios estão empilhados. Então, isso aqui é uma telectasia, não é uma consolidação pulmonar. E o vidro fosco, que é o vidro fosco, então, aumenta a densidade, que eu vejo o bronco permeável, como eu estou vendo aqui, que eu vejo o vaso no interior da lesão. A gente vai ver aí causas e etiologias aí de novo. Eu vejo o aumento da densidade, que eu vejo o vaso, que eu vejo o bronco no interior da lesão. Lembrando do lobo pulmonar secundário, é importante a gente saber, porque os enchimentos vão dar dentro das estruturas acinárias, né? Então vai ter enchimento acinário para esses pacientes. Isso vai ser delimitado pelos septos do lobo pulmonar secundário. Consolidação, então, se eu tenho aqui um ácido pulmonar, ela vai ser enchimento do ácido, que pode ter várias causas. Transudado no edema, então se tu está num hospital cardiológico, a causa mais comum de consolidação é ICD. Exudado, que é pneumonia, provavelmente na maioria das emergências, a principal causa de consolidação é pneumonia. Sangue, geralmente em 2/3 dos casos, os pacientes cursam com hemoptise, então se eu tenho consolidação do sangue, isso vai ter hemoptise associada na maioria dos pacientes. Células neoplásicas, as neoplasias de crescimento lipídico podem cursar com isso, especialmente adenocarcinoma e linfoma. E corpo estranho, o mais comum é pneumonia linfoide, é um enchimento por material patológico do espaço aéreo. Pode ser óleo mineral, como a gente está vendo, óleo mineral é uma coisa que as pessoas tomam e acham que não é remédio, então tem que ter bastante cuidado, passa muito pneumonia linfoide, que pode ser adenocarcinoma, que é um tumor que se desenvolve ao longo da superfície alveolar desses pacientes. Então, consolidação com broncograma aéreo, a gente vê aqui uma área consolidativa sem redução da volume. Mas eu não tenho certeza que tem redução ou não. A gente tem sinais de redução, que é empilhamento bronco, que esse paciente não tem, e redução do volume de todo o lobo da consolidação, que esse paciente obviamente não tem. Então, se não tem sinal, não tem.
É assim que a gente trabalha. Então, se tem sinal, é atelectasia. Se não tem, não tem, é consolidação. A gente tem alguns padrões clássicos de distribuição de consolidação. Esse padrão, que é um padrão mais de lobo inferior, associado ao aumento do volume cardíaco, está associado muito com congestão pulmonar, é uma causa comum de consolidação, né? E a gente tem o padrão mais cortical e o padrão mais medular. O padrão cortical está associado a uma série de doenças. Esse aqui é um caso de uma pneumonia intersticial eosinofílica crônica, que é o negativo do raio-x do edema pulmonar. E esse aqui é o raio-x do edema pulmonar, que vai dar uma área de consolidação hidrofósfico mais medular. Esse aqui é uma lesão mais periférica. Se esse próximo chegar na emergência, você ia achar que era Covid, né, pessoal? Mas, assim, essas lesões periféricas são muito comuns e muito prevalentes. As lesões medulares também são comuns no edema agudo. Ah, mas a gente viu um caso de congestão agora que era mais lobo inferior. Por que que isso muda? Isso muda, pessoal, porque nos primeiros 2 dias da congestão aguda, ou do edema pulmonar agudo, existe uma vasoconstrição periférica nas arteriolas pulmonares. Tem mais transsudação medular. Depois de 48 horas, começa a ficar como era um exame anterior, mais consolidação de decúbito dependente. Então, esse aqui eu posso dizer que é um edema agudo, aqui ele é uma congestão mais crônica, né? Porque, como é que eles descobriram que era 48 horas? Tinha uma outra teoria que dizia que eram os linfáticos da periferia que absorviam mais. Mas não, isso aí você fez um estudo em cachorros, tá no British Journal of Radiology, em que eles tiraram o aparelho torácico dos cachorros, então ele tem linfático, a superfície pleural, botaram um catéter na artéria pulmonar e aumentaram a pressão ali, mostrando que esse padrão se repetia mesmo sem ter linfático na periferia. Então, isso é por uma vasoconstrição reflexa e não dura mais do que 48 horas. Então, eu tenho o padrão morfológico, que é o periférico, que entra a pneumonia eosinofílica e a pneumonia organização, os dois principais doenças diferenciais, e hoje o tal do Covid. Eu tenho o padrão medular, que é congestão nesses pacientes. Então, a gente vai ser uma congestão aguda, isso vai lembrar um pouco mais. Eu tenho 2 tipos especiais de consolidação, que é a consolidação de alta densidade e consolidação de baixa densidade. ROI aí não adianta muito, pessoal, porque às vezes eu boto um ROI aqui e vou achar isso aqui vai dar uma densidade de Parkinsonis. O ROI no pulmão não é uma ferramenta boa, né? Mesmo para densidade de gordura, muitas vezes tu vai ter hidrofósforo que vai ter densidade. Então, é a avaliação subjetiva da densidade baixa em relação ao músculo paravertebral. O que pode ser consolidação de alta densidade? A amilodarona é uma das principais causas. Então, eu tenho infiltração, a amilodarona é uma molécula que tem iodo, que é hiperdensa. Ela infiltra o parênquima hepático, geralmente, e quando dá infiltração pulmonar, pode ter consolidação de alta densidade. Calcificação pulmonar metastática, que não é uma calcificação de metástase pulmonar, isso é um distúrbio do metabolismo do cálcio e fósforo, então eu tenho depósito pulmonar metastático secundário a uma precipitação de cálcio no pulmão, é muito comum no paciente que está em insuficiência renal. E a gente vai ter consolidação hiperdensa também. E por último, a microlitíase alveolar, que o paciente chega com um pulmão desses conversando contigo sem sintomas. Ela é uma calcificação que calcifica o pneumócito tipo 2. E aí a gente vai ver que essa calcificação fica solta dentro do espaço alveolar, por isso que ela vai se posicionar mais nas regiões de decúbito dependentes. Isso não causa muito problema de troca no espaço aéreo. Consolidação de baixa densidade é basicamente pneumonia lipoídica, que pode ser endógena ou exógena. O que é endógena? Pacientes com linfoma ou leucemia podem desenvolver uma forma de pneumonia lipoídica sem tomar óleo mineral. A gente tem um estudo aí, em crianças é mais medular, em adultos é mais decúbito dependente. Deixa eu passar para frente. Consolidação, se eu tenho padrão intersticial, eu sempre tenho que pensar e sempre tenho que avaliar pelo diagnóstico inicial do padrão associado. A consolidação é geralmente uma confluência dos achados, e eu nunca vou poder pensar com o diagnóstico inicial se eu tenho outro padrão, é sempre outro padrão que manda, né? Então, consolidação, se tem outro padrão, vai para aquele lá, se o outro padrão é ausente, se ela for lobar, eu vou pensar mais no processo inflamatório infeccioso, tanto lobar quanto difusa, subpleural, pneumonia eosinofílica e pneumonia organização, pode ser infarto, mas daí não é tão homogêneo, pode ser algumas formas de PIN, e esparsa a gente vai ter. E medular, a gente tem que pensar em edema. É óbvio que isso é para as causas mais comuns. Vidro fosco, pessoal. Vidro fosco, o que é? Vidro fosco tem algumas formas de acontecer, vidro fosco. Uma delas é a atelectasia
parcial. O que é isso aí? Tu diminui de volume o parênquima pulmonar. Exemplo clássico, uma criança expirar. Então, se tem uma criança que tu respira ou um exemplo mais expirado, tu vai ter... Isso aí não deixa de ser vidro fosco? Não. É um vidro fosco que é fisiológico. Aumenta a densidade do parênquima pulmonar só pela hipoinsuflação alveolar. Tem outra forma que é o espessamento da parede dos alvéolos, um infiltrado intersticial. E aí esse infiltrado pode ser essa infiltração, e eu falo infiltração porque isso é um termo muito mais patológico, pode ser por edema, proliferação celular, que é neoplasia, ou por fibrose. Se a gente olhar aqui, tem umas áreas de vidro fosco, corticais, difusas, um pouco mais subpleurais, lembrando uma pneumonia intersticial. E pode ser também, no último caso, por um enchimento parcial do espaço alveolar e não total, porque é consolidação. Isso acontece muito nas doenças proliferativas, que a gente vai ter aqui uma adentração do crescimento de vídeo, ou nas doenças que enchem todas, mas que têm baixa densidade, que o caso clássico é a proteinose alveolar, em que a densidade é muito baixa do material proteinóceo que enche o espaço alveolar, ele não dá consolidação, ele dá vidro fosco. Esse material proteináceo é absorvido pelos linfáticos e dá esse espessamento de septos, que é o famoso padrão de crazy paving ou pavimentação em mosaico. Quais as etiologias? Esse serviço aqui é um serviço lá do Dr. Miller, no Canadá. Ele via muito mais doença intersticial, tu vai ter muito mais intersticial. O vidro fosco como doença intersticial. Mas, pessoal, as causas são enormes. Se tu pegar um hospital cardiológico, a principal causa é esse edema. Se tu pegar um hospital de doença de reumatologia, a principal causa vai ser hemorragia. Um hospital de infecto, a principal causa vai ser infecciosa. Então, o vidro fosco é uma lesão. Se pegar um hospital que trata só hanseníase, a principal causa do vidro fosco vai ser hanseníase. Então, o pré-teste é muito importante. Tem que ter cuidado. Não pode ser um corte muito espesso. O corte tem que ser abaixo de 1,5 milímetro, para te poder dizer. E cuidar a janela, pessoal. As janelas, às vezes, enganam e o nível de inspiração e as gravitacionais dependentes. Olha uma janela de menos 900 com menos 500 e uma janela, o mesmo paciente, menos 700 com 1.500. Só mudando a janela aparece. Então, a janela tu pode escolher qual é. Geralmente a gente usa essa, 1.500 e menos 700. Mas, tu pode ajustar como tu quiser, mas tu tem que sempre usar a mesma. Claro que essa aqui tu detecta muito mais pequenos nomes de vidro fosco do que nessa aqui. É muito mais fácil. Opacidade de vidro fosco. Se tem qualquer sinal de reticulação ou outro padrão, tu vai para os diagnósticos iniciais do outro padrão. Se ele não tem nada, só tem vidro fosco, a única coisa que pode dizer é que provavelmente tem uma doença ativa, desde que não seja de cubo dependente ou hipoinsuflado. E aí a doença ativa pode ser qualquer uma, vai depender do pré-teste. Algumas perguntas são interessantes da gente fazer, pessoal. Se tem febre, se é agudo ou crônico, se é difuso ou multifocal. Então, se eu tenho somente vidro fosco, se ele é persistente, eu vou pensar nas pneumonias intersticiais e nas doenças proliferativas. Basicamente isso. Se ele é agudo recente, se tem febre, infecção. E aí só vidro fosco e pneumocitose entra no diagnóstico inicial, mas tem várias outras coisas que dão, inclusive germes ativos. Sem febre, tem que pensar numa doença intersticial mais aguda, que geralmente é reacional a fármaco, ou processo inflamatório de vasculite. Então, esses são, assim, guias para a gente tentar direcionar. A principal pergunta é agudo ou crônico. Crônico, a gente vai pensar em intersticial e proliferativo. Agudo, a gente vai pensar em processo ativo inflamatório, e vai ser infeccioso ou não, dependendo da clínica, febre ou sem febre. Agora, eu vou mostrar uns casinhos aí. Decúbito por hipoventilação, um paciente hipoventilado. A gente acha que o pulmão é uma coisa dura, igual mostra o Néter, mas se vocês ficarem deitados, pode ver essa foto aqui da esquerda, se vocês ficarem deitados 15 minutos, 30 minutos, vai ficar com o pulmão assim. Tu vira o paciente, deixa ele respirando mais uns 15, 20 minutos, mas foi isso o pulmão. Olha como fica um pulmão. Esse aqui é um paciente para biópsia, aqui era o nó da biópsia, só quando ele começa a telectasiar, olha no final da biópsia que virou a telectasia. É muito comum ter telectasia. A semi-reconstrução multipolar ajuda, aí parece um vidro fosco de base pleural, quando a gente faz uma reconstrução, vê que é uma telectasia. E aí faz um decúbito ventral e isso some totalmente. Esse decúbito não é só pedir para o paciente se virar no tomógrafo. O paciente tem que levantar, sair, caminhar uns 5 minutos, hiperventilar, deitar de barriga para baixo e fazer. Se mandar só se virar, está sujeito a não desfazer. Vidro fosco com reticulado, no paciente com história crônica, tabagista, tem que pensar em pneumonia intersticial, e o principal aqui é descamativo.
Vidro fosco com espessamento septal, dos vidro fosco mais consolidações, bom estado geral. Aqui, se está em bom estado geral e tem tanto acometimento, isso deve ser um enchimento mais benigno no espaço aéreo, né, que é proteinose alveolar. Mau estado geral de ter hemoptise, a gente vai pensar sempre em uma alveolite hemorrágica. É um processo inflamatório difuso, como acontece no bem, também acontece no pulmão, nas síndromes do pulmão. Emergência tosse e febre, vidro fosco leve, campo pulmonar inferior, processo inflamatório agudo, apresentação aguda, febre, processo inflamatório também um pouco mais agudo, vidro fosco justapleural, tem que ter cuidado, porque isso aqui foi primeiramente descrito como opacidade de Fleischmann, depois como virou algo invertido, mas opacidade triangular ou retangular de base pleural tem que excluir encolher. Né? É uma chave, não vai. 24 anos, tosse e febre, isso aqui cada vez é mais comum, pessoal, a gente tem que lembrar que a maioria dos casos de pneumocistose hoje não são diagnosticados com paciente que já tem HIV, geralmente abre o quadro com isso, porque o cara que está tratando hoje, o tratamento do HIV é muito bom, e aí isso não dá mais pneumocistose, a não ser que ele pare de tratar. Então é importante a gente avaliar isso. Mesma coisa, pneumocistose às vezes pode ter cisto, às vezes pode ter espessamento de septo, mas o vidro fosco é homogêneo. Proteinose alveolar, o que distingue a proteinose das outras causas é o status clínico, que geralmente o paciente está muito bem. Vidro fosco mais espessamento de septo, né? 85 anos, tosse broncorreia, regular estado geral, aí de novo, tosse broncorreia. Vidro fosco crônico sempre tem que entrar na essencial as doenças proliferativas. Velho, então, muito mais, esse é o antigo profilo alveolar. Vidro fosco espessamento de septo, sempre lembrar das fibroses. Esse é um caso de doença sexual associada à amidarona, que é muito comum. 68 anos, controle de enfisema e múltiplo. Será que isso é pneumonia descamativa? Será que não é? Um grande tabagista, tem vidro fosco mais em base. Só que as bases são decúbito dependentes, né, pessoal? E essa era uma pneumonia lipoídica. Olha como ficou retinho, o óleo mineral drenou certinho no parênquima pulmonar desse paciente, era uma pneumonia sexual lipoídica. E também entraria no diferencial de um Covid hoje em dia. Processo inflamatório, suspeito de citomegalos, o paciente foi a biópsia, pneumonia lipoídica adenoma. Tosse e pneumonia, olhem as densidades, como são umas densidades um pouco mais baixas, outra pneumonia lipoídica. Formação clínica aqui é fundamental, um politraumatizado, pode ver que ele quebrou vários ossos da pelve, ossos grandes, começou com falta de ar, o vidro fosco 48 horas depois, isso é um padrão muito clássico de cometimento de embolia gordurosa. Pessoal, esses pacientes não raramente fazem isso. E o pulmão geralmente não mata, mas se der sistema nervoso central, isso geralmente é muito ruim. Vidro fosco mais reticulado, PIN, né? E a gente só vai poder dizer que isso é PIN na biópsia, né? É muito sugestivo de. Quando tem vidro fosco mais bronquiectasia, esfavelamento, a gente vai abrir o diagnóstico inicial por esse lado, o vidro fosco vai entrar só como um critério de compatibilidade ou não do negócio. Vidro fosco extenso em tabagista, uma pneumonia descamativa enorme. Né? Pavimentação em mosaico, sim ou não, espessamento de septo, mesmo paciente, cardiomegalia, tosse seca e cesspecto. Então, não adianta a gente ver só a tomografia e achar que isso aí certamente vai ser proteinose, na realidade, o mais comum é ser edema pulmonar. Esse outro caso, quimioterapia para linfoma, um dano alveolar difuso secundário à quimioterapia. O Marchiori, o Edson, tinha uma frase muito boa para o vidro fosco, que se o clínico não manda informação do mundo, pode dizer que nos vidro fosco de espaços difusos no pulmão pode ser absolutamente qualquer coisa no plano diferencial. Vidro fosco de uma doença fármaco-relacionada, um vidro fosco associado à radioterapia, você pode ver aqui que tem o padrão clássico linear para mediastinal da radioterapia. Vidro fosco, consolidações múltiplas num paciente oligossintomático, uma punção, uma pneumonia organizante, esse é o controle pós-tratamento. A grande vantagem da pneumonia organização é que ela responde muito bem a corticoide. Aí, tosse e essas áreas pseudocistoides e áreas de vidro fosco de formato nodular, cada vez mais a gente levanta o diagnóstico de adenocarcinoma multifocal nesses pacientes. Outra área de vidro fosco, pneumonias atípicas, o paciente que fez edema e SARA. Esse paciente não exteriorizou hemoptise, isso acontece em 1/3 dos casos, não deixa de ser, não é tão raro. Então, sempre que tem vidro fosco um paciente que tem alteração de função renal, principalmente muito extenso, tem que lembrar que isso pode ser vasculite. Né? 30 dias pós-corticoide mesmo.
Edema cardiogênico, a gente já viu vários casos, é muito comum, e quem está internado, depois que criaram o prontuário eletrônico, Ctrl+C e Ctrl+V, acabou com o negócio. Tubo endotraqueal num paciente, esse é um edema, infecção ou dano alveolar difuso, ou SARA, né? É muito difícil a gente fazer esse diagnóstico inicial. O que a gente vai ver, o que eu uso muito para fazer esse diagnóstico inicial? Para excluir edema, avaliar átrio esquerdo, para excluir infecção tem que ser clínica, e aí a gente vai entrar dentro da dano alveolar difuso, síndrome da angústia respiratória, que é um saco legado que envolve quase que tudo. Infarto agudo com edema medular, mesma coisa. Biópsia da lesão no lobo superior, e ser 3 semanas sem tratamento. Então, pneumonia e organização também pode ser só nodular. A gente tem que lembrar do diagnóstico inicial. Tabagista, bom estado geral, vamos voltar ali um pouquinho. Quadro clássico na pneumonia escamativa. Internação heterogênea, uma mulher jovem com dispneia progressiva. Se a gente fizer a angiotomo dela, vai ver que tem hipertensão arterial pulmonar. A gente quase que não vê, ou quase que não vê embolia pulmonar nos campos segmentários e subsegmentários dessa paciente. E essas alterações de vidro fosco, principalmente centroacinar, são chamadas de arteriopatia plexogênica, que é um achado comum na hipertensão primária. 28 anos, tosse seca em bom estado geral, é um quadro focal de um processo inflamatório que às vezes pode ser focal. O que vai acontecer? Esse paciente vai ter que fazer controle invariavelmente. Sinal do halo e sinal do halo invertido. O sinal do halo, a causa mais comum é adenocarcinoma do crescimento lipídico no imunocompetente. No mundo incompetente é aspergilose angioinvasiva. De novo, depende de onde tu está. Se o paciente é não neutropênico, a gente vê uma imagem dessas, ele é imunocompetente, a principal causa é câncer. Sinal do halo invertido está descrito em várias doenças, assim, paracoxigênio-micose é uma dos achados. Ela costuma ser mais nodular do que qualquer outra coisa, que a gente tem múltiplos pequenos micronódulos difusos bilateralmente. O artigo nosso mostra todas as causas do halo invertido, que são várias. Resumindo, então, pessoal, consolidação está associada a congestão, fibrose, hemorragia, inflamação e neoplasia. Sempre que vocês verem isso, exercitem o diagnóstico inicial dessas que são as principais causas do enchimento do espaço aéreo. Corpo estranho é mais raro, mas também pode. Edema costuma ser mais medular na forma aguda, né? Na forma crônica mais baixa. Inflamação, a gente tem que lembrar que essa fase cortical sugere um processo inflamatório um pouco mais específico, que é a pneumonia eosinofílica versus pneumonia de organização. O jeito mais fácil de fazer esse diagnóstico inicial é perguntar se tem um hemograma. Se a eosinofilia periférica não existia, essa forma geralmente é crônica, e daí isso deve ser pneumonia de organização. Consolidação de alta densidade, a gente tem que lembrar que tem 3 diagnósticos iniciais principais, nesse caso quase não tem, que é microlitíase alveolar. A gente tem que lembrar da intoxicação por amilarona e da calcificação pulmonar metastática. E a de baixa densidade, a gente tem que lembrar das áreas de pneumonia lipoídica, que não são raras nesses casos. Vidro fosco é tudo as da direita, mais as variantes da normalidade, que são muito frequentes. E a gente tem que lembrar que as de curva dependentes acontecem muito muito frequentemente. Esse é um caso interessante, pessoal, de uma paciente de 39 anos, teve um filho que foi para os Estados Unidos, porque o filho tinha uma formação cardíaca complexa, operou intraútero, abriu o útero, operou a criança voltou, quando ela voltou, a criança morreu. Teve o filho há 2 meses, estava muito depressiva, o que era de se esperar, mas daí começou a sentir falta de ar, não tinha febre, mas muita falta de ar, ela fez uma tomo de tórax. Essa tomo de tórax tinha umas áreas consolidativas, com umas áreas de vidro fosco periféricas. São muito comuns nas doenças do espaço aéreo. Ela ganhou antibiótico, você achou que fosse uma pneumonia, ela ficou um pouco mais deprimida. Ela volta, aí está a reconstrução, ali está a área de consolidação, lobo inferior direito. Ela volta 3 ou 4 dias depois com extensa consolidação pulmonar, que piorou na vigência do antibiótico. Bilateral, o que a gente via agora aqui é que ela tinha um pouquinho de derrame pleural, já cistural, e, de novo, extenso derrame pleural, e já tinha também umas áreas de espessamento conjuntivo, mas unilateral, né, pessoal? Um derramezinho pleural que era maior à direita, mas tinha um pouquinho à esquerda também, mas na vigência do antibiótico, essa extensa área de consolidação ali. Se a gente botar a reconstrução, vocês vão ver que a consolidação é predominantemente, só de um lado. Olha o que é o tipo dela. E é uma consolidação muito
interessante, porque era unilateral apenas, né? Olhem o tamanho da consolidação unilateral, quando ele melhorou bilateral, isso poderia ser falha ao tratamento, mas não tinha nada em Dobron. A evolução dela, a gente sugeriu, como era muito medular, de fazer um BNP, e daí o BNP deu 1.139. E aí, como é que a gente explica uma consolidação que a gente viu, que é mais medular, que está basicamente só de um lado, né? O ecocardio tinha uma fração de ejeção baixa, mas não tão baixa. Sempre o vídeo não funciona. Isso aqui ela fez uma cardiomiopatia, de ventrículo esquerdo e uma deficiência valvular em que ela fez um jato de regurgitação mitral que batia na veia pulmonar, só na veia pulmonar direita. Isso ocasionava um aumento da pressão só no pulmão direito e no pulmão esquerdo. Então, ela deu uma pulmonar unilateral, ela ganhou diurético e fez uma angiotomo para escolher embolia, porque o médico não acreditou muito nessa hipótese. Essa angiotomo 48 horas depois dela ganhar diurético e não tinha nada de TEP, né? Mas tá certo, chega a excluir. Pena aqui, eu mostro na próxima, vou ver se vai. Não está rodando o vídeo. Ela tinha um jato importante de regurgitação que batia nas duas veias à direita e ela fez um edema pulmonar unilateral. Isso acontece de 5 a 10% dos casos. Tem que sempre lembrar desse diagnóstico inicial. Eu acho que era isso, pessoal. Mais alguma coisa? Tivemos bastante gente hoje até, tá bom. E terça que vem a gente continua nos encontros. Não é novo compartilhamento. Deixa eu encerrar aqui que eu já nem sei interromper. Um abraço aí para todo mundo. Tudo de bom. Um abraço.